E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar hoje Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes manteve o acordo de delação que está firmado com Cid e também as mesmas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O Exército foi notificado no início da tarde de hoje com a confirmação da soltura. A expectativa é que Mauro Cid deixe o batalhão da Polícia do Exército em Brasília ainda hoje. Assunto para a colunista Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília. Carla, Cidinho voltando para casa. Mauro Cid, eu falo Cidinho Já porque tem foi. o Cidão, que é o pai dele, né, o general Mauro Lorena Cid, que também está envolvido nessa investigação. Ele voltando para casa no final das contas e depois de uma passagem por conta das declarações fortes que ele deu contra Moraes, né? É a segunda vez que ele é solto, né, Saca? Ele tinha sido preso, aí ele foi solto em setembro do ano passado, depois foi preso de novo em março, depois dos áudios da revista Veja, quando ele foi lá explicar o que ele estava falando do Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, e aí ele foi preso de novo ali em março agora, e agora ele é solto. Ele deixou o batalhão da Polícia Federal, desculpa, da Polícia do Exército aqui em Brasília, por volta das 5h30, mais ou menos, foi até o IML, fez um exame de corpo de delito, que é uma questão que é praxe nessas questões, eu confirmei agora há pouco que ele realmente já deixou o local. E o Cid, o Sakamoto, é importante também que nesse vai e vem de prisões, aí o que a gente precisa destacar, que eu acho que é o mais importante ali desse processo, é a delação premiada do Cid continua válida. A própria PGR, na decisão que o Moraes levantou hoje, tinha se manifestado favorável à soltura do Cid e à manutenção da delação. Durante esse processo que o Cid ficou preso agora nessa segunda etapa, ele prestou uma série de depoimentos para a Polícia Federal. Normalmente, a gente conseguia ficar sabendo antes, né? Quando ele estava solto, havia uma movimentação, a gente conseguia saber, mas ele fez alguns depoimentos por videoconferência nesse período em que ele estava agora preso lá no Batalhão do Exército. E aí o que diz Moraes nessa decisão é que o Cid colaborou, continuou colaborando, mostra que o acordo de delação continua válido, e aí então Alexandre de Moraes entende que hoje ele pode revogar essa prisão, continua com tornozeleira eletrônica, o Cid ainda tem algumas etapas dessa delação, digamos assim, para cumprir, né? Porque o delator também tem que apresentar provas dos crimes que ele delata, né? Que ele praticou com outras pessoas. E o Cid está nesse processo, então, de delação. Então, hoje, além da notícia da soltura, o destaque principal que eu faço, o Sakamoto, é a manutenção da delação do Cid, porque quando ele foi preso em março, uma das questões que a própria Polícia Federal admitiu era, opa, pera lá, o camarada está aqui fazendo uma delação premiada, mas está mandando áudio para os amigos dizendo que a Polícia Federal já sabe o final da história, que o Alexandre de Moraes já quer prender todo mundo, não está ouvindo ninguém, fazendo acusações contra o processo investigatório em si, né? E aí, agora, o que ele aparentemente deve estar fazendo nesse período, e por isso recebeu a soltura hoje, é colaborando mais com as autoridades e dando andamento a esse processo de delação premiada, que, segundo as autoridades e segundo a própria decisão do Moraes ali, implicam diretamente, né, estão diretamente relacionadas à figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o Cid é investigado em vários processos, além da fraude de cartão de vacina, a questão do golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, tem aí uma questão da formação de quadrilha, tem a questão da venda das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro no exterior, que depois a gente mandou, que eles mandaram recomprar. Aí entra o Cid pai, que você mencionou, né, que é o general Cid. Enfim, o Cid, só para complementar e fechar, ele, com todas essas investigações envolvendo ele, com essas prisões, entradas e saídas aí da prisão do Batalhão do Exército, ele já teve a promoção, ele poderia virar coronel, agora já teve a promoção comprometida, e no Exército que se fala hoje é que, e o próprio Cid admitiu isso nessas conversas nos áudios, é que a carreira do Cid está bastante comprometida, dificilmente ele terá aí uma promoção, e ele tinha, né, o que diziam os militares que o conheciam e conheciam. Tem, além do Cid pai, tem o Cid vô, viu, saca? A família é toda militar, era Cid vô, Cid pai e o Cid filho.
ele era e foi treinado para isso, digamos assim, né? Para chegar à carreira de general. Mas o que se fala hoje no Exército é que por aí, Cid deve parar mesmo por aí onde está. O verde oliva é uma cor hereditária, né, no Brasil. E a gente, eu vou chamar também um repórter, Matheus Coutinho, que tem informações a respeito da soltura de Mauro Cid. Matheus, boa tarde. O que você traz pra gente? Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os espectadores. Pois é, Sakamoto, acabou que com esse anúncio dessa soltura hoje, né, que acabou se tornando um anúncio, a imprensa toda foi divulgando, a defesa do Cid convocou uma espécie de uma coletiva mesmo para tirar algumas dúvidas e na prática serviu também para o advogado, né, que é o Dr. César Bittencourt e a sócia dele, a doutora Vânia, reforçarem as teses que eles têm defendido, né, assim. E foi muito interessante, porque chegando lá, né, a primeira pergunta que todos os jornalistas fizeram foi: nossa, mas então, para quem foram esses áudios? O que ele explicou sobre esses áudios? E o Dr. César Bittencourt, advogado do CID, colocou muito claro assim que, olha, era um momento de fragilidade dele, ele não se recorda especificamente com quem ele falou aquilo, foi uma coisa de uma conversa de telefone que ele teve com três, quatro amigos ali, foi assim, não, em nenhum momento cravou para quem teria sido aquelas mensagens e colocou isso sempre como uma situação de muita fragilidade do CID e reforçando que a delação segue válida. E ao mesmo tempo, assim, ele foi muito questionado se todo esse episódio, né, que causou um rebuliço, causou um mal-estar, um estranhamento, se tudo isso também não poderia ter sido um tipo de estratégia da defesa do Bolsonaro ou de outras partes envolvidas nas investigações, que, como a Carla comentou, né, são várias investigações importantes que envolvem nomes de peso e, né, generais de alta patente, o próprio presidente Bolsonaro. E o do Dr. César foi muito claro no sentido de que, olha, não teve nada disso, não tivemos, não, pelo menos para a defesa, não chegou nada nesse sentido, nenhum contato com a defesa do Bolsonaro. O que teve, que ele coloca a todo momento, foi que foi realmente assim, um momento de fragilidade, desabafo do Cid, que ele disse que o próprio Cid, após o ocorrido, depois que ele foi preso, admitiu que teria, né, feito besteira. Então, assim, ele coloca como se fosse algo, um infortúnio, e que agora a delação segue valendo, entendeu? É isso que ele colocou a todo momento. Ele vai e a tese que a defesa agora vai seguir insistindo, né? Que ele está colaborando, que ele era um assessor, que muito do que ele fazia ali eram ordens que ele recebia também, que ele ficava a todo momento fazendo várias tarefas. E é nessa linha, assim, foi basicamente a defesa reforçando a linha deles e reforçando que, como o próprio Alexandre de Moraes deixou bem claro na decisão, a delação está mantida, assim, sabe? Ele foi reafirmado todos os termos que ele deu já nas outras investigações. Então, assim, é algo que as coisas vão continuar andando, as investigações vão seguir andando, os relatos já feitos vão seguir sendo válidos. Eu acho que isso também é um ponto muito importante, muito crucial, né, para essas investigações que, em algum momento, precisam ter um desfecho. Ou seja, se alguém queria usar tudo o que aconteceu para tentar inutilizar ou questionar a validade das delações, não conseguiu depois de uma... Ou seja, o grande prejudicado por tudo isso foi o próprio Cid, que ficou um tempo na cadeia, né? Sim, sim. E é o que a própria defesa dele coloca, né? Ele é uma pessoa que hoje está isolada, não está na mesma condição financeira dos outros envolvidos, né? O Bolsonaro, que o próprio Cid colocou lá nos autos, que ficou milionário com aquele Tente Pix. É uma pessoa que está isolada, que está muito abalada também, que é o que o advogado até colocou, olha, ele é um militar e tudo, é uma pessoa que tem nada, mas ele é um ser humano também, que está fragilizado, que está num momento assim de estresse, de tensão máxima, isolamento, né? Como ele até colocou no trecho da decisão que foi divulgado hoje, tem lá, né? Como foi a audiência dele no Supremo, e ele colocou que ele se sentia praticamente um leproso ali, né? Ninguém quer chegar muito perto dele, as pessoas se afastam, porque é isso. Você vira um delator, sobretudo nesse meio militar, você não é mais bem visto.